Vamos lá, pessoal, vamos agora falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento ele se define pela sua aceleração ser constante. A letra K é utilizada na matemática e na física para significar que é um valor numérico que não varia, por isso que é uma constante. Então, nesse caso, o movimento retilíneo uniformemente variado, diferentemente do movimento retilíneo uniforme que nós estudamos anteriormente, naquele movimento uniforme, nós tínhamos que a velocidade é que era constante, ou seja, o objeto se movia no mesmo ritmo. Então, ele tinha velocidade constante e a velocidade era definida por ΔS dividido por ΔT, quer dizer, o deslocamento dividido pelo tempo que ele gastava. A unidade de medida no SI era metro por segundo. Agora, nesse movimento retilíneo uniformemente variado, nós teremos não a velocidade constante, mas sim a aceleração vai ser constante. Então, pela aceleração ser constante, isso significa que vai haver uma variação da velocidade. Então, ela é definida como a variação de velocidade, o ΔV significa variação de velocidade, olha aqui, variação de velocidade, que é o ΔV, que é a mesma coisa que velocidade final menos velocidade inicial. Então, como vai ter aceleração, essa aceleração vai ser definida por a mudança de velocidade dividido pelo tempo. No sistema internacional, ela vai ser metro por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Porque a velocidade ela já é metro por segundo e o tempo é segundo. Então, metro por segundo fica metro por segundo ao quadrado no sistema internacional. Claro que a gente pode medir em quilômetro por hora ao quadrado, mas geralmente não se usa. Bom, se nós multiplicarmos aqui na aceleração e multiplicarmos em cruz, né? Aí fica ΔV vezes 1, vai dar ΔV, e A vezes ΔT vai dar A vezes ΔT. Ora, quem é ΔV? ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Logo, onde está o ΔV, eu passo a velocidade menos velocidade final. Isso é igual à aceleração vezes o tempo, porque eu estou levando em consideração que o tempo inicial vai ser zero. Daí, passando velocidade, o menos velocidade inicial, para o outro membro da operação, ele vai positivo e fica V de velocidade qualquer, num tempo qualquer, vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa função é chamada de função horária da velocidade. Quer dizer agora que, de acordo com o tempo passando, essa velocidade vai ser alterada. Ela começa com a velocidade inicial, mas devido à aceleração, ela vai modificando. Por isso, nós temos aceleração. Essa aceleração ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Se ela for positiva, essa velocidade vai aumentar. Essa última vai ser maior do que a primeira. Por exemplo, quando a gente está num carro parado, a gente pisa no acelerador, o velocímetro vai, o odômetro, né, vai aumentar a velocidade. Mas, ao passo que, quando a gente está andando com o carro e a gente vê um semáforo parado, a gente pisa no freio e a gente desacelera, ou seja, a velocidade diminui, chegando até a parar. Bom, essa outra equação aqui é chamada de equação de Torricelli. Para que ela serve? Ela serve para nós descobrirmos o ΔS, ou seja, quanto a pessoa andou,
ou velocidade final ou velocidade inicial quando nós não temos o tempo. Note que essa equação não tem o tempo, mas tem o ΔS. Então, a gente vai calcular como? Velocidade ao quadrado vai ser a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Por outro lado, aqui nós vamos ter agora a função da posição. Então, a posição de um objeto é medido como? Pela posição inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo. E agora temos um acréscimo, a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Gente, tem que ter um 2 dividindo aqui. Essa vai ser a função horária da posição. Como é que ficam os gráficos? Bom, lembrando que o gráfico do movimento retilíneo, ele tinha, era a posição aqui, né? E o tempo, né? E tinha uma reta, que poderia ser uma reta crescente, quando a velocidade fosse positiva, ou uma reta decrescente, quando a velocidade era negativa. Agora, mas lembre-se que essas funções, a função da posição, era uma função de primeiro grau, ela era S era igual a SO, S0, mais velocidade vezes o tempo. Essa aqui era uma função de primeiro grau, logo o gráfico tem que ser uma linha reta, um gráfico linear. Mas agora, note, nós temos uma função de segundo grau. Observe que essa função horária aqui, ó, ela é uma função de segundo grau. Se ela é uma função de segundo grau, ela tem que dar uma parábola. Ela vai dar uma parábola de boca para cima quando a aceleração for maior do que zero. Ou, lembra-se de matemática, da fórmula de Bhaskara, da função do segundo grau, é a mesma coisa. Porque você tem que lembrar que uma função de segundo grau, ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Ah, professora, mas a senhora está escrevendo a função invertida. Sim, no caso da física, o c vai ser a posição inicial, o b vai ser a velocidade inicial e, cuidado, a aceleração, que tem que ser dividida por 2, não vai ser a mesma coisa que o A da fórmula de Bhaskara, a menos que a função venha com 2. Mas eu vou explicar isso logo, logo. Então, voltando para os gráficos, o gráfico, se for uma aceleração positiva, vai ter uma parábola para cima, e se for uma função negativa, vai ter o A negativo e a parábola voltada para baixo, com a concavidade voltada para baixo. Já a função da velocidade, note a função da velocidade, que é essa daqui, ela é uma função de primeiro grau, ela é parecida com a função da posição lá no movimento uniforme, que era assim, S é igual a SO mais velocidade vezes o tempo. Só mudou a letra, mas a função continua sendo uma função de primeiro grau. Como a função da velocidade é uma função de primeiro grau, note aqui, a função vai ser como? Ou ela vai ser um gráfico para cima, quando a aceleração for positiva, ou o gráfico da velocidade em função do tempo vai ser negativa. E o gráfico da aceleração em função do tempo. Como a aceleração é constante, nós teremos que ou você vai ter um gráfico paralelo, uma linha, quando a aceleração for positiva, para cima do eixo do tempo, e quando a aceleração for negativa, para baixo do eixo do tempo, por exemplo, 2 ou menos 2. Vamos ver um exemplo numérico aqui. Bom, esse exemplo aqui é de uma função onde a aceleração vai ser positiva. Então, vamos aqui, ó. Sendo a aceleração positiva,
como diz aqui, nós temos que, note, a função da posição é essa daqui, que nós estamos vendo aqui. S é igual a SO, S0 mais V0t, mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Numa função exemplar, por exemplo, S é igual a 8 menos 6 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado dividido por 2. Bom, quem é quem aqui? É só você olhar. Note, quem é que está ocupando o lugar da posição inicial? É o 8. Então, nossa posição inicial é 8 metros se nós estivermos num sistema internacional. Qual é a velocidade inicial? Nesse caso aqui, é o menos 6. Por que menos 6? Metros por segundo, porque está escrito aqui. Os menos é dele. E a aceleração é o valor ligado à letra t ao quadrado, mas tem que ter um 2 aqui dividindo, ok? Então, aceleração positiva. Bom, para a gente fazer o gráfico que está aqui, esse gráfico aqui, nós precisamos das raízes, que são os valores que nós vemos aqui. Esse valor aqui e esse valor aqui. Como é que a gente descobre as raízes? Bom, para a gente descobrir as raízes, a gente vai fazer Bhaskara, né? Então, note, S é igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado. Note a diferença entre essa função e a função de segundo grau que eu fiz. Ora, não tem mais o 2, aqui tinha 2 dividido por 2, que dá 1. Então, para o valor de A, da fórmula de Bhaskara, o valor será 1. É diferente da aceleração, que tem a mesma letra, mas não é a mesma coisa. A aceleração tem que ter um 2 aqui embaixo. Se não tem mais o 2, é porque já houve uma divisão. Então, a aceleração vai ser 2, mas a fórmula de Bhaskara, o A, vai valer 1. O valor de B não muda, é esse daqui. O valor de A é esse e o valor de C é 8. Então, A1, B menos 6, C vale 8. Quanto que é o B ao quadrado? Ora, B ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, que vai dar mais 36, porque menos com menos dá mais. Então, fazendo a fórmula de Bhaskara, nós temos delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quem é delta? B ao quadrado é 36, menos 4 vezes o A, que vale 1. Desculpa, 4 vezes 1, 4 e vezes 8. Cuidado para não querer subtrair, diminuir 36 menos 4 antes de fazer a multiplicação. Então, na outra linha, você faz o quê? Copia o 36 e multiplica agora. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. E quanto que é 36 menos 32? 4. Calculando já quanto o valor de delta, a raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 4, logo é igual a 2. Agora, encontrando as raízes. No passado, vocês faziam x é igual. Agora é t, só porque mudou a letra, mas o cálculo é o mesmo. Então, t é igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Colocando os valores, menos b, ora, se o b é menos 6, o menos b é o contrário, é 6, positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta é 2, que já tinha calculado, dividido por 2 vezes 1, que é 2 mesmos. Então, quem vai ser as raízes T1 e T2? O 6 menos 2 dividido por 2, então 6 menos 2 é 4, dividido por 2 dá 2, e 6 mais 2 é 8, dividido por 2 dá 4. Agora sim, nós achamos no gráfico o gráfico da posição, que era o y na matemática, em função do tempo. Tempo medido em segundos e posição medida em metros. Bom, o eixo da posição está aqui e o eixo do tempo está aqui.
Como a gente já achou o T1 e o T2, a primeira raiz é 2 e a segunda raiz é 4, basta agora a gente achar o vértice. O vértice a gente acha Vx é menos b sobre 2a, o menos b novamente, se o b, olha cá, se o b vale menos 6, o menos b é o contrário, é 6 positivo. 2 vezes a, 2 vezes 1 é 2. 6 dividido por 2, então Vx é 3. O que é Vx? É o eixo x, que aqui está no lugar do tempo. Então, note o 3, ele vai ocupar o ponto do vértice. Agora, vamos achar o Vy. Como é que calcula o Vy? Vy é menos delta dividido por 4 vezes a. Ora, a gente sabe que o delta é 4. Aqui, ó, delta é 4. Então, quem vai ser o menos delta é menos 4, dividido por 4 vezes a, que vale 1. Então, 4 vezes 1 é 4. E 4 dividido por 4 é menos 1. Então, esse é o valor de quanto aprofunda-se a parábola. A parábola desce até o menos 1. Então, vamos analisar agora a física, né? Olha só, a posição era menos 1, era 8 positivo, desculpa. Tá vendo? Tá aqui, ó. O gráfico começa no começo, na posição inicial. Então, aqui, ó, essa é a posição inicial. Só que, olha só, ele tem a velocidade menos 6. Então, ele não pode ir para frente, 8, 10, 12, não sei o quê. Por quê? Porque a velocidade é negativa, que quer dizer que ele está indo contra a reta numérica. Ele está indo contra. Olha só ele descendo. Vai descer até onde, professora? Até o menos 1. Quando chega no menos 1, é o vértice, é a hora da virada. Como ele é a hora da virada, e nós estamos no movimento retilíneo, ele tem que parar. Então, aqui a nossa velocidade vai ser 0. Note, ele tinha velocidade inicial aqui nesse ponto aqui de menos 6 metros por segundo. Só que aí ele, como ele tinha uma aceleração positiva de 2, a cada segundo ele vai de menos 6 para menos 4, para menos 2, 0 depois de 3 segundos, e depois ele continua aumentando a velocidade. Aí ele vai para a velocidade 2, 4, 6. Então, aqui no final, quando o tempo for 6, a posição 8, a velocidade vai ser 6. Entendendo sobre isso, vamos olhar o gráfico da velocidade. O gráfico da velocidade vai ser velocidade em função do tempo, em segundos aqui, tá? Horas, quando foi a velocidade inicial? Menos 6. Então, o gráfico ele começa no menos 6, aqui embaixo. Como ele é uma função, o gráfico da velocidade é uma função linear, lembre-se, ele é definido como V é igual a V0 mais A vezes T. A gente pode montar essa função como? Quem é minha velocidade inicial? Menos 6. Qual é minha aceleração? Mais 2 vezes o tempo. Se você colocar 0 aqui, que é essa posição, você sabe que é justamente no tempo 3. Ou seja, no tempo 3, a velocidade é 0. É o que o gráfico da posição está dizendo. No tempo 3, a velocidade é 0 porque é no vértice. É sempre assim, professor? O vértice, sempre a velocidade vai ser 0? Sim, porque senão ele não pode virar. Ele desceu, para e volta. Perceba que um gráfico, uma parábola, ela é simétrica, ou seja, esse pedaço daqui até aqui, ele tem o mesmo tamanho que esse gráfico daqui até aqui. Ou seja, se daqui 0 até 3 segundos, e daqui de 3 segundos a 6 são 3 segundos também. Agora, como é que a gente pode analisar também? Note, se ele estava com uma velocidade qualquer e depois ele foi para a velocidade 0,
Olha, ele tinha velocidade nesse ponto inicial, quando a posição era 8. A velocidade inicial era menos 6, mas depois aqui a velocidade lá no vértice foi 0, é porque ele estava pisando no freio. Por isso a gente chama esse movimento até o vértice de movimento retardado. Ao passo que daqui para frente, com a aceleração continua sendo constante e igual a 2, ele sai da velocidade 0 e vai para 2, 4, 6, aí ele volta para a posição 8. Então, o gráfico da velocidade vai ser um gráfico crescente, certo? Um gráfico crescente e no mesmo ritmo de aceleração, porque a aceleração é constante. E qual seria o gráfico da aceleração nesse caso? Note, a aceleração é 2 horas. Se é 2, a aceleração vai ser sempre constante, acima do 0, para cima, que aqui é o gráfico da aceleração em função do tempo, e como é positivo, para cima, sempre numa reta paralela, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.